Olá, concurseira, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula da série Dominando a Lei Orgânica de Jaboatão. Essa aula que vem te ajudando nesse processo rumo à tua aprovação. Lembrando que, para quem não assistiu ainda, nós temos aí a parte 1, a parte 2, a parte 3 e a parte 4. É só dar uma pausa nesse vídeo, parar, voltar lá no meu canal, pesquisar as outras aulas e assistir com calma, maratona mesmo, professor Bruno Bonfim, que eu tenho certeza que essas aulas irão te ajudar a gabaritar as questões sobre a lei orgânica de Jaboatão. Tá bem, concurseiro? Tá bem, concurseira? Lembrando que logo abaixo dessa aula nós temos o PDF que vai te ajudar a acompanhar essa aula da melhor forma possível. E nessa descrição também eu irei disponibilizar o PDF da Lei Orgânica de Jaboatão. Espero que vocês estejam aí atentos e atentas para mais essa aula que vai trazer pontos importantes que pode ser uma questão ali da tua prova FGV de Jaboatão. Todas as questões estão elaboradas e foram pensadas a partir do modelo FGV. Então vamos embora sem mais enrolação, juntos até a sua aprovação. Vamos lá? Questão de número 1, modelo FGV. De acordo com o Programa de Defesa e Vigilância dos Direitos da Criança, do Adolescente e do Idoso, previsto na Lei Orgânica de Jaboatão dos Guararapes, analise as afirmativas a seguir. O programa visa oferecer apoio e estímulo às crianças por meio de centros de defesa dos direitos da criança e do adolescente e do idoso. Afirmativa número 2. Como parte do programa, serão criados plantões especializados para receber e encaminhar denúncias de violências cometidas contra crianças, adolescentes e idosos. Afirmativa número 3. O programa também prevê a implantação de serviços de advocacia para atender e acompanhar as vítimas de negligência, abuso, maus tratos, exploração e uso de substâncias tóxicas. E aí, concurseiro? E aí, concurseira? Dá uma lida nessa questão, tenta resolver e vamos agora verificar a resposta na Lei Orgânica de Jaboatão. Vamos lá? Segundo a Lei Orgânica de Jaboatão, que fala ali em seu artigo 126, o Programa de Defesa e Vigilância dos Direitos da Criança, do Adolescente e do Idoso tem as seguintes diretrizes. E aí o inciso número 1 vai dizer o seguinte: estímulo e apoio à criança de centros de defesa dos direitos da criança, do adolescente e do idoso. E aí o inciso número 2 diz: criação de plantões de recebimento e encaminhamento de denúncias de violência contra a criança, adolescente e idoso. Então será realizado também no município de Jaboatão plantões, onde esses plantões serão encaminhadas, né, as denúncias de violência contra crianças, adolescentes e idosos. Tá? Então, há em seu artigo 126 a criação desses plantões por parte do Programa de Defesa e Vigilância dos Direitos da Criança, do Adolescente e do Idoso. Tá bem? Então, no terceiro inciso, vai dizer o seguinte: implantação de serviços de advocacia para atendimento e acompanhamento das vítimas da negligência, abuso, maus tratos, exploração e tóxicos, ou seja, será disponibilizado também serviços de advocacia para atender a essas vítimas da negligência, né, do abuso, dos maus tratos, exploração e de tóxicos também, que venham a trazer prejuízo na vida, lembrando, das crianças, adolescentes e idosos, tá bem? E tem um parágrafo único que diz o seguinte: o município implantará e manterá albergues e quadros de educadores de rua. Eu achei muito interessante esse termo, educadores de rua, que vai existir no município de Jaboatão para os adolescentes desassistidos e idosos. Serão criados albergues e nesses albergues serão assistidos, né, as crianças, os adolescentes e os idosos. Além de que esses também serão acompanhados por um quadro específico ali de educadores de rua que foi criado para atender a essa demanda social do município de Jaboatão. Então, basicamente, no que se trata do Programa de Defesa e Vigilância dos Direitos da Criança, do Adolescente e do Idoso, essas são as diretrizes que nós encontramos no artigo 126 da Lei Orgânica de Jaboatão. Tá bem? Então, tendo visualizado todas essas diretrizes, voltemos agora para a nossa questão de número 1. Vamos lá? Então, vamos verificar qual dessas afirmativas está correta.
Tá bem? Afirmativa número 1. O programa visa oferecer apoio e estímulo às crianças por meio de centros de defesa dos direitos da criança, do adolescente e do idoso. Isso aí nós visualizamos sim na lei orgânica, no seu artigo 126. Por esse motivo, essa afirmativa está correta. Verificando que esta afirmativa está correta, nós conseguimos cortar algumas alternativas. São elas a letra B, que fala que apenas a 2 está correta, a letra C, que fala que apenas a 3 está correta, e a letra E, que fala que nenhuma das afirmativas está correta, nos restando apenas o gabarito A e D. Né? O gabarito A fala que a 1 está correta e a D fala que as 3 estão corretas. Então vamos continuar verificando aí as afirmativas. A afirmativa número 2 diz o seguinte: como parte do programa, serão criados plantões especializados para receber e encaminhar denúncias de violências cometidas contra crianças, adolescentes e idosos corretamente. Nós vimos sim na lei que serão criados esses plantões especializados para receber e encaminhar essas denúncias de violências cometidas contra as crianças, adolescentes e idosos. Então, por esse motivo, a nossa segunda questão também está verdadeira. Então, nós já conseguimos aí eliminar também a letra A, restando apenas o gabarito D, mas vamos dar continuidade à terceira afirmativa, que diz o seguinte: o programa também prevê a implantação de serviços de advocacia para atender e acompanhar as vítimas de negligência, abuso, maus tratos, exploração e uso de substâncias tóxicas. Perfeito, tá, gente? Então, essa afirmativa 3 também está correta, tá? Então, por esse motivo, nós temos como gabarito a letra D. Então, não te esquece que o Programa de Defesa e Vigilância dos Direitos da Criança, do Adolescente e do Idoso vão ter essas como as principais diretrizes. Tá? Então, se cair na tua prova sobre esse Programa de Defesa e Vigilância dos Direitos da Criança, do Adolescente e do Idoso, do município de Jaboatão dos Guararapes, tu já vai saber as principais características desse programa. Tá bem, concurseiro? Tá bem, concurseira? Espero que esteja ficado bem clara essa questão. E vamos embora com objetividade para a nossa segunda questão, modelo FGV, sobre a lei orgânica do município de Jaboatão. Vamos lá? Essa é uma questão típica FGV que o professor Bruno elaborou pensando em todos os aspectos da banca. A escola em que Sofia estudava, na rede municipal de Jaboatão dos Guararapes, se esforçava para proporcionar um ambiente inclusivo e acessível. No entanto, Sofia encontrou dificuldades em chegar à escola todos os dias, pois o transporte público comum não era adaptado às suas necessidades. Em uma reunião com a Secretaria de Educação, ao ser questionado sobre o que poderia ser feito para a resolução desta problemática, o secretário de Educação, após consultar a lei orgânica do município, constatou que, a letra A estudante deverá solicitar que a rede municipal disponibilize aulas remotas até que o sistema comum seja adaptado. Letra B. O município deverá providenciar a adaptação do sistema comum com urgência, pois, visando a inclusão com os demais estudantes, Sofia não poderá ter acesso ao sistema especial de transporte. Letra C. O município deverá garantir um sistema especial de transporte enquanto houver impossibilidade de uso do sistema comum. Letra D. A estudante deverá ser encaminhada para uma unidade escolar mais próxima de sua residência, facilitando a sua locomoção à unidade de ensino. Ou letra E. Nenhuma das afirmativas está correta. E aí, concurseiro? E aí, concurseira? Qual é a medida que a secretaria vai tomar, de acordo com a lei orgânica, para ajudar a Sofia para que ela seja inclusa no ambiente escolar? Então, dá uma lida, tenta responder, pausa esse vídeo. Então, vamos verificar o que o secretário visualizou ao consultar a lei orgânica de Jaboatão. Vamos lá? Então, esse é o artigo 127. A lei orgânica vai trazer o seguinte: o município garantirá aos portadores de deficiência física e sensorial, na forma que dispuser a lei. Então, esse é o artigo 127. A lei orgânica vai versar sobre algumas garantias aos portadores de deficiência física e sensorial. Lembrando que esse termo, portador de deficiência, não é mais o termo usual, pois entende que a deficiência não é algo externo à pessoa com deficiência.
É algo que faz parte da pessoa enquanto ser humano. Então, deve ser chamado, hoje em dia, de pessoa com deficiência, não portadora de deficiência. Só uma informação que eu gostaria de trazer, que é muito importante para que nós, enquanto formadores de opiniões, tenhamos a plena consciência dessas modificações. Então, vamos lá. O artigo vai trazer algumas dessas garantias. No primeiro inciso, vai falar o seguinte: participação na formulação de política para o setor. Então, no inciso 2 vai dizer o direito à informação, à comunicação, ao transporte, olha aí, e segurança por meio de equipamentos adequados. Então, vai ser garantida à pessoa com deficiência um transporte que seja adequado às suas necessidades. Então, vamos lá. Então, no inciso 3 vai dizer o seguinte: sistema especial de transporte quando impossibilitado de usar o sistema comum. Olha que informação interessante. Então, caso haja impossibilidade do uso do sistema comum por algum fato, o município garantirá um sistema especial de transporte para a pessoa com deficiência. Então, essa é a informação que o secretário possivelmente visualizou na lei orgânica. Vamos voltar para a questão para ter certeza? Vamos lá? Então, a questão número 2, vamos verificar as alternativas. Letra A. A estudante deverá solicitar que a rede municipal disponibilize aulas remotas até que o sistema comum seja adaptado. Nós vimos algo relacionado nas garantias no artigo 127. Não é concurseiro, não é concurseiro. Então, essa questão está incorreta. Letra B. O município deverá providenciar a adaptação do sistema comum com urgência, pois, visando a inclusão com os demais estudantes, Sofia não poderá ter acesso ao sistema especial de transporte. Nós acabamos de ver o contrário, né, que o município ele irá garantir um sistema especial de transporte caso haja alguma impossibilidade de utilizar o sistema comum. Então, por esse motivo, essa alternativa está incorreta. Então, vamos para C. O município deverá garantir um sistema especial de transporte enquanto houver a impossibilidade de uso do sistema comum. Corretíssimo. Vamos deixar aqui em stand-by porque essa questão está certíssima, tá? Vamos ver se tem uma mais correta. Letra D. A estudante deverá ser encaminhada para uma unidade escolar mais próxima de sua residência, facilitando a sua locomoção à unidade de ensino. Não, nós não vimos isso na lei orgânica de Jaboatão. Por esse motivo, a alternativa também está incorreta. E a letra E também está incorreta, porque nós acabamos de ver que há sim uma alternativa correta. Então, nós temos o gabarito letra C. Tá bem, concurseiro? Tá bem, concurseira? Vamos embora rumo à aprovação. Mas antes de seguir para a próxima questão, dá uma curtida aqui no vídeo do professor Bruno, se inscreve no meu canal, compartilha, comenta. Dá essa força para que eu consiga dar continuidade a esse trabalho e vem te ajudando nessa tua jornada rumo à tão sonhada aprovação em um cargo público efetivo. E aproveita também e me segue no Instagram, que lá eu estou postando algumas dicas também que vão ser bastante úteis na hora da tua prova. Então vamos embora seguir rumo à tua aprovação. Terceira questão, modelo FGV. Então a terceira questão vai dizer o seguinte: no município de Jaboatão dos Guararapes, o Conselho Municipal de Assistência Social é responsável por formular a política de assistência social do Poder Executivo. Dentre suas diretrizes, podemos destacar: primeira afirmativa, proteção e amparo à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. Segunda afirmativa, criação de creches, priorizando a sua localização em áreas afastadas, observada a situação de carência socioeconômica da população. E a afirmativa 3, promoção da integração do mercado de trabalho. Considerando as afirmativas acima, assinale a opção correta. Está correto apenas o que se afirma em. E aí você irá verificar as afirmativas que estão corretas e marcar o seu gabarito. Então preste atenção, pausa esse vídeo, tenta resolver. E agora vamos verificar o que a lei orgânica do município nos traz sobre as responsabilidades do Conselho Municipal de Assistência Social. Vamos lá? Então, desvendando a lei orgânica. Em seu artigo 141, nós temos o seguinte: fica criado o Conselho Municipal de Assistência Social, constituído nos termos do artigo 74 desta lei orgânica, que formulará a política de assistência social do Poder Executivo, atendendo às seguintes diretrizes. Então, vamos verificar agora quais são essas diretrizes. Inciso 1º.
proteção e amparo à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. Então vejam que o município de Jaboatão, em suas questões mais voltadas para a assistência social, vão dar sempre prioridade, proteção, amparo às crianças, né, aos adolescentes e ao idoso. Então presta bastante atenção que isso pode te dar uma luz na hora da resolução da tua prova, tá? Então o inciso segundo vai dizer o seguinte, ó, promoção da integração do mercado de trabalho. Então vai promover ali a integração com o mercado de trabalho, sempre buscando dar oportunidade às pessoas que estão em busca de emprego. Habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e sua integração à sociedade. Criação de creches, priorizando a sua localização em áreas densamente povoadas, observada a situação de carência socioeconômica da população. Execução com a participação de entidades representativas da sociedade, ações de preservação, tratamento e reabilitação de deficiências físicas, mentais e sensoriais. Formular políticas municipais de assistência social em articulação com a política nacional e estadual, baseando-se no levantamento de propriedades do município. Planejar, coordenar, controlar, fiscalizar e avaliar a prestação de serviços e benefícios assistenciais. Gerir os recursos orçamentários próprios do município destinados à assistência social, bem como aqueles repassados por outras esferas do governo, respeitando os dispositivos legais vigentes. Credenciar entidades não governamentais para compor a rede municipal de assistência social, recebendo subvenções públicas. Articular o trabalho de assistência social do município com os demais serviços afins. Então, essas são as diretrizes que o Conselho Municipal de Assistência Social vão se orientar, né? Então, as responsabilidades desse conselho se pautarão nessas diretrizes. Então, vamos voltar para a nossa questão e verificar cada afirmativa. Vamos lá? Então, a afirmativa número 1 vai falar o seguinte, ó, proteção e amparo à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. Voltando para a nossa lei, nós podemos visualizar logo no primeiro inciso ali, ó, proteção e amparo à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. O que eu falei quando estava explicando justamente essa questão de que ele vai dar, sim, uma proteção, um amparo às crianças, né, ao adolescente e ao idoso. E isso se efetiva, né, nas diretrizes do Conselho Municipal de Assistência Social. Então, voltando para a nossa afirmativa, ela está corretíssima. Sabendo que a afirmativa 1 está correta, nós já conseguimos eliminar, ó, duas alternativas. Seria a letra B, que fala que apenas a afirmativa 2 está correta, e a alternativa C, que fala que apenas a afirmativa 3 está correta. Nos restando aí a B, a D e a E. Então vamos verificar agora a segunda afirmativa. Criação de creches priorizando a sua localização em áreas afastadas, observada a situação de carência socioeconômica da população. Vamos dar uma verificada na lei? Então fala ali, ó, logo no inciso 4º, sobre a criação realmente de creches, priorizando a sua localização, em áreas densamente povoadas. Então não tem isso de áreas afastadas, tá? Então a criação das creches vão ter como prioridade as áreas densamente povoadas, tá? Então voltando para a nossa afirmativa, por conta dessa frasezinha, né, em áreas afastadas, nós vemos que a afirmativa 2 está incorreta. Então, por esse motivo, nós já conseguimos eliminar a letra D, nos restando a letra A e a letra E. Vamos verificar se a afirmativa 3 está correta. Promoção da integração do mercado de trabalho. Isso nós visualizamos também, ó. Nós vemos ali, ó, logo no segundo inciso, promoção da integração do mercado de trabalho. Como eu falei, né, que vai sim ser uma das prioridades do Conselho Municipal de Assistência Social, a promoção da integração no mercado de trabalho para aquelas pessoas assistidas pelo Conselho. Tá? Então isso é muito importante. Então, voltando para a nossa afirmativa, ela está corretíssima. Tá bem, concurseiro? Tá bem, concurseiro? Então,
Vendo que nossa afirmativa 3 está correta, já conseguimos eliminar a letra A, restando apenas o nosso gabarito, a letra E. Tá bem, concurseiro? Tá bem, concurseiro? Espero que você esteja conseguindo acompanhar a nossa aula e vamos embora rumo à tua aprovação. Quarta questão, vamos lá? Será encarregado da definição da política municipal de educação e da fiscalização de sua execução. Então, qual é o órgão que será encarregado da definição da política municipal de educação e da fiscalização dessa política? E aí, concurseiro? E aí, concurseira? Você sabe? Será a Secretaria de Educação, o Conselho de Educação, o Colegiado Educacional, as escolas da rede municipal ou nenhuma dessas afirmativas? Dá uma pausa, tenta responder e vamos verificar isso na Lei Orgânica de Jaboatão. Vai ser uma questão muito objetiva e técnica, tá? Vamos lá. Segundo a Lei Orgânica de Jaboatão, nós vamos ter em seu artigo 152 a seguinte afirmativa. O Conselho Municipal de Educação, olha, órgão colegiado e deliberativo, constituído nos termos do artigo 74 dessa lei orgânica, será encarregado da definição da política municipal de educação e da fiscalização de sua execução. Tá certo? Então, nós vamos ter aí o Conselho Municipal de Educação como órgão que será responsável da definição e fiscalização da política municipal de educação do município de Jaboatão dos Guararapes. Então, grave essa informação, que será o Conselho Municipal de Educação. Então, voltando para a nossa questão, nós temos letra A Secretaria de Educação, letra B, o Conselho de Educação, corretíssimo, nosso gabarito, letra B. Tá? Então, não é o colegiado, não é a secretaria, não são as escolas, é o Conselho de Educação, Conselho Municipal de Educação. Tá bem, concurseiro? Tá bem, concurseiro? Então, foi uma resposta bem objetiva, técnica, para que você identifique a parte da lei orgânica, quem vai aí fiscalizar e definir a política municipal de educação de Jaboatão. Tá bem, concurseiro? Tá bem, concurseiro? Então vamos embora rumo à tua aprovação. Quinta questão. Vamos lá? Constituem patrimônio cultural do município de Jaboatão dos Guararapes os bens de natureza material e imaterial tomados individualmente ou em conjunto que contenham referência à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores do povo jaboatonense. Olha como é que se chama quem mora em Jaboatão, jaboatonense. Entre os quais se incluem, aí nós temos aí três afirmativas. As formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, os sítios de valor histórico, paisagístico, arqueológico, ecológico e científico, está correto apenas o que se afirma em. Então, dessas três afirmativas, quais aí que estão corretas, que realmente são bens materiais e imateriais de Jaboatão dos Guararapes? Então, dá uma olhada, tenta responder essa questão sobre a cultura de Jaboatão dos Guararapes presente na lei orgânica do município. Pausa esse vídeo e agora vamos verificar à luz da lei orgânica de Jaboatão. Vamos lá? Então, o seu artigo 159 vai dizer o seguinte, ó, constituem patrimônio cultural do município de Jaboatão dos Guararapes os bens de natureza material e imaterial tomados individualmente ou em conjunto que contenham referência à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores do povo jaboatonense, entre os quais se incluem. E aí nós vamos ter, né, quais são esses patrimônios, esses bens materiais e imateriais de Jaboatão dos Guararapes. O inciso primeiro diz as formas de expressão do povo jaboatonense, né, os modos de criar, fazer e viver, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artísticas e culturais daquele município. Os sítios de valor histórico, paisagístico, arqueológico, ecológico e científico. Então, em relação à cultura, em relação a patrimônio material e imaterial, se cair na tua prova, consta lá, viu, na Lei Orgânica de Jaboatão, quais são os bens materiais e imateriais do município de Jaboatão. E esses bens, lembrando, eles podem ser tomados individualmente ou em conjunto, ou seja, um bem individual que tenha relação com o município ou um bem coletivo, um bem em conjunto que também tem alguma relação
com a cultura daquele município, com a história daquele município, que tenham aí essa referência à identidade, à construção da identidade do município de Jaboatão. Então, esses aí são os critérios, esses daí são os bens, os patrimônios materiais e imateriais, tá bem? Então, agora vamos voltar para a nossa questão para resolver, que agora ficou bem tranquilo. Então, as formas de expressão fazem parte ou não dos bens do município de Jaboatão dos Guararapes? Sim, né, concurseiro? Acabamos de ver. Então, os modos de criar, fazer e viver também, né, concurseiro? Também, né, concurseira? Então, os sítios de valor histórico, paisagístico, arqueológico, ecológico e científico também fazem parte dos critérios de patrimônio cultural do município de Jaboatão dos Guararapes. Tá bem? Então, verificando que as 3 afirmativas estão corretas, nos resta como gabarito a letra A. Tá bem, concurseiro? Tá bem, concurseiro? Espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje, que eu trouxe algumas possíveis questões que a banca pode trazer na sua prova de Jaboatão dos Guararapes. Então, fica ligadinho, para que você não caia em nenhuma pegadinha da banca FGV. Mas, como professor Bruno, eu vou te manter em pé e você vai prosseguir rumo ao teu projeto de nomeação em um cargo público efetivo. E por hoje, pessoal, nós encerramos nossa aula. Foi um prazer te ter aqui mais uma vez. Se você gostou, se esse conteúdo fez sentido para você, comenta aqui abaixo, curte, compartilha, se inscreve no meu canal, me segue também nas minhas redes sociais, que vai ser um prazer dialogar contigo, te ajudar nesse processo, porque eu estou com você até a sua aprovação. Um forte abraço e nos vemos na próxima aula, porque essa série ainda não acabou. Vamos embora rumo à tua aprovação.